E o Ministério Público está atuando, tá? Eles estão agora cobrando do município um posicionamento sobre a manutenção das 3 caixas d'água. A reportagem é olho no comportamento, né? Também no desenvolvimento do município e as responsabilidades dos nossos gestores. Coloca no ar aqui, ó, na Band. As Três Marias, como são conhecidas as caixas d'água, estão de pé desde o início do século passado. Elas vieram para cá dos Estados Unidos, desmontadas para servirem às obras da estrada de ferro Madeira-Mamoré e a população da época. Funcionou até 1950. Na época cheguei aqui, eu vi elas funcionando, todas elas funcionavam legal, né? Porque Porto Velho era pequeno, entendeu? Porque Porto Velho geralmente, como se diz, ele era daqui, você entendeu, né? Isso aqui não tinha rua, nada disso aqui tinha. Mas essa história está em degradação. Agora, em 2022, o que representa um pedaço da identidade dos rondonienses corre o risco de cair. Chegou a notícia aqui de que uma das caixas d'água estava num processo de corrosão nas bases dela, né? Nós mandamos um técnico do Ministério Público para lá, para fazer a avaliação, e realmente foi constatado que havia essa corrosão e havia o risco de queda. O inquérito civil público foi instaurado em março de 2013 pelo Ministério Público. No início, a investigação era sobre a falta de iluminação da praça, onde ficam as caixas d'água. Mas o MP começou a receber denúncias sobre as condições das torres, e assim foi inserido no inquérito. Esse processo se arrasta faz anos, mas em 2018 a Prefeitura de Porto Velho se comprometeu com as obras e informou que o procedimento precisa de licitação de uma empresa qualificada para a reforma. O município também já iniciou, de forma lenta, demorada, é verdade, mas iniciou esse trabalho e fez o processo licitatório para escoramento. Tem que aguardar agora o resultado, o deslinde desse processo licitatório, com a composição desse material, para poder se fazer depois o passo seguinte, que é um outro processo licitatório para contratar a empresa para fazer a manutenção. Cada reservatório desse armazenava 200 mil litros de água. Os tanques têm essa forma cilíndrica com a cobertura de metal que se assemelha a um cone, características marcantes das Três Marias. Mas quando chegamos um pouco mais perto desse monumento histórico para a capital, percebemos um processo de corrosão. De acordo com o promotor, a prefeitura tentou fazer reparos para ela não cair, porém inadequados e emergenciais. A partir de uma vistoria da Defesa Civil Municipal, foi detectada a ausência de pintura protetora nas bases, corrosão na chapa que liga um dos pilares e deteriorização nas bases, principalmente na terceira torre. É um patrimônio tombado em nível federal, em nível estadual. Há um processo de tombamento também pela Fundo Cultural, pelo município, então ele passará a ser tombado nas 3 esferas, municipal, estadual e federal. Isso garante mais empenho e mais fiscalização para que esse patrimônio realmente se mantenha. Quem visita a capital, como Eric Franklin, que veio para um congresso na capital, também acha importante manter de pé a história. A preservação dos monumentos históricos dizem da preservação da nossa história, né? Então, o monumento histórico serve para a gente lembrar que existiu determinada circunstância, que existiu determinados conflitos e que a gente precisa refletir esses monumentos históricos e a nossa história para saber exatamente pelo que a gente não quer passar mais e para onde a gente quer ir enquanto sociedade. Muito bem, é importante ficar atento a essas questões. Nós, inclusive, entramos em contato com a Prefeitura de Porto Velho para saber qual é a resposta que eles têm sobre este assunto, né? O patrimônio segue a nota oficial da Prefeitura da capital, né? O patrimônio é um bem tombado pelo IPHAM. No entanto, a responsabilidade de gestão do equipamento público é da Secretaria Municipal de Serviços Básicos, a CEMUSB. E aí, segundo a responsabilidade é, sem sombra de dúvidas, do município, né? Segundo eles, o local irá passar por um processo de requalificação que passará por 2 etapas. A primeira será o isolamento e escoramento da caixa d'água, que apresenta maior perda de seção de área de aço. E a segunda será a requalificação do equipamento público. O processo para isolamento e também escoramento estava em licitação e neste mês foi publicado no Diário Oficial dos Municípios a homologação da empresa vencedora do certame.
Nos próximos dias deve sair então uma ordem de serviço autorizando o início das obras. Que bom que já estava em andamento justamente a questão do olhar atento para manutenção. Até porque ali a gente está falando de algo que pode causar não só o prejuízo, tanto financeiro quanto para a história de Rondônia e de Porto Velho, mas uma fatalidade, porque aquela praça está aberta ao público e as pessoas fazem visitas constantemente. O que chama a atenção é essa morosidade, porque pelas imagens está assustador mesmo. Né? Nós temos algumas imagens detalhando ali, o aço completamente corroído e uma caixa d'água dessa. Caso tenha um processo aí de ventania forte aqui na capital, né? Um temporal, pode estar muito exposta. Olha só a realidade. Então a gente vai continuar atento a essa questão e esperando que o processo licitatório ele avance, já foi definido aí no certame, mas que seja dada aí o início da revitalização, recuperação, o isolamento consequentemente daquela área antes que possa acontecer uma tragédia.